Fala, geração Zapping! Bom, gente, a partir de agora o professor tem esse desafio de em 10 minutos trazer conteúdos de história. E tu tá convidado a participar junto comigo. Não é inscrito no canal? Então tem que fazer todo o Paranauê. Dá aquele likezinho maroto, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, não perder nenhum vídeo novo, porque a gente tá vindo agora com muitas novidades, inclusive a história em 10 minutos. Bora pro vídeo? Pois é, tá, mas qual que é o tema agora pra gente gravar? Primeira Guerra Mundial em 10 minutos? Cadê meu energético? Fala, meu povo! Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. A partir de agora, mais um recurso para a gente estudar história. E o professor vai ser, então, o responsável de trazer alguns conteúdos de história. Tá, mas quem sou eu? Então deixa eu me apresentar. Professor Pedro na área, sou professor de História aqui na Rede Municipal de Joinville há 11 anos. E a partir de agora o professor vai ter esse desafio em 10 minutos trazer conteúdos de História. Será que eu vou conseguir agora, de Primeira Guerra Mundial, resumir tudo? Obviamente que ele não vai conseguir dar conta de todo o conteúdo, mas o professor vai tentar ao máximo trazer algumas características da Primeira Guerra Mundial. Bora lá pro vídeo? Bom, gente, então o que foi a Primeira Guerra Mundial? Foi um conflito armado que envolveu diferentes países, tanto da Europa quanto de outros continentes, inclusive o Brasil. Foi um conflito que aconteceu de 1914 até 1918. Para a gente entender como aconteceu a Primeira Guerra Mundial, a gente precisa entender alguns acontecimentos antes de 1914. Então, os principais fatores que vão ajudar a gente a entender o que levou essas nações a conflitar em 1914 são 4. O primeiro, as disputas imperialistas. Segundo, os nacionalismos. Terceiro, as alianças militares. E quarto, a corrida armamentista. As disputas imperialistas, o que foi? Desde o final do século XIX, as nações já estavam disputando colônias na África, na Ásia, né? Mas é com a Alemanha se unificando a partir de 1870 e buscando territórios, porque depois dessa unificação ela começa a se industrializar e começa a buscar agora colônias também para explorar, que ela vai ter alguns empecilhos, ou vai ter alguns rivais. Dentre eles, a França, a Inglaterra, a Rússia, e é a partir disso que a gente já vai entendendo algumas rivalidades entre as nações imperialistas e as outras que estavam agora chegando a esse cenário também de industrialização e em busca de novas colônias. Os nacionalismos, a gente precisa entender dois blocos. Um liderado pela Alemanha, que é o que a gente chama de pan-germanismo, e do outro lado, que a gente chama de pan-eslavismo, liderado pela Rússia. Se de um lado a gente tem a Alemanha influenciando aquela região da Europa, do outro lado a gente tem a Rússia. O professor vai colocar um mapa aqui que aí vocês vão conseguir entender esse cenário. E no centro a gente encontra o Império Austro-Húngaro. Para vocês conseguirem então entender esses três impérios, né? O Império Alemão, o Império Russo e o Império Austro-Húngaro vão ser o palco central ou o palco inicial para então esse conflito de 1914. O que acontece naquela região é que a Sérvia tinha interesse de anexar a região da Bósnia, que pertencia ao Império Austro-Húngaro. Tá um pouco confuso, né? Mas então vamos por partes. A Bósnia pertencia ao Império Austro-Húngaro e a Sérvia tinha interesse em capturar ou pegar esse território da Bósnia. Paralelo a isso, a gente ainda tem o revanchismo francês. Nossa, professor, é muita informação, mas calma. O revanchismo francês remonta lá desde 1870, com a Guerra Franco-Prussiana, em que a Alemanha ganha da França, principalmente o território da Alsácia-Lorena. A França perde esse território e ela está querendo uma oportunidade de capturar novamente esse território e, dar revanche contra a Alemanha. Entendido então essa questão da França com a Alemanha, a gente volta agora para esse Império Austro-Húngaro, a Sérvia, a Rússia e a Alemanha. O que foram as alianças militares? As alianças militares foram agora então os países procurando seus pares para já se preparar para um possível conflito. Lembrando, gente, que naquele período eles não imaginavam que estavam na Primeira Guerra Mundial, né? Tanto que eles chamavam de a Grande Guerra. Mas eles sabiam que estava para estourar um grande conflito. E o que de fato acaba acontecendo. Agora, olha que interessante as alianças que eles acabam formando. De um lado, os países que estavam agora recém se industrializando e querendo novos territórios, ou seja, eles tinham algo em comum, são países que agora estão tentando competir com os países
países já imperialistas. Exemplo, a Tríplice Aliança, formado pela Alemanha, pela Itália e pelo Império Austro-Húngaro. Do outro lado, a gente vê a aliança, ou a gente vê a unificação dos países que já são imperialistas, já têm seus domínios na África e na Ásia e querem manter o seu domínio, querem manter o seu poder. Quem são esses países? Rússia, França e Grã-Bretanha, que formam a Tríplice Entente. Formada então essas alianças entre Tríplice Entente e Tríplice Aliança, agora só falta um motivo para a gente ir para a guerra. E que vai acontecer em 1914. Mas para a gente então entrar, enfim, em conflito em 1914, a gente precisa nos armar, né? A gente precisa nos preparar os nossos exércitos. E como que vai acontecer? Através da corrida armamentistas. Os países europeus, eles já começam a se armar, já começam a se unificar, né? Já começam a criar estratégias entre si para um possível conflito. Então a corrida armamentista já são as nações se preparando para a guerra. Lembra que eu falei que só faltava um motivo então para a gente realmente entrar em conflito? Esse motivo acontece em 28 de junho de 1914. O que acontece nessa data? O príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, ele é assassinado em 28 de junho de 1914 e o Império Austro-Húngaro vai acusar os sérvios de terem feito esse atentado. Aí a coisa vai explodir. Aquelas duas alianças que o professor já tinha falado, né? Aqueles dois blocos, o pan-eslavismo e o pan-germanismo. A Rússia, né, vai agora ajudar a Sérvia nesse sentido e a Alemanha vai ao encontro do Império Austro-Húngaro para de fato entrarem em conflito. Com os sérvios sendo acusados pelo Império Austro-Húngaro, a Rússia acaba tomando partido dos sérvios e a Alemanha em prol do Império Austro-Húngaro. As nações já então têm seus motivos para entrar na guerra e a França para então conflitar com a Alemanha, que era o que ela queria, né? Aquele revanchismo francês que eu falei anteriormente e principalmente de capturar o território da Alsácia-Lorena. Os historiadores, eles denominam, né, ou eles dividem a Primeira Guerra Mundial em 3 fases, as principais fases, né? A primeira fase, que é o que a gente chama da Guerra de Movimento, que aconteceu de agosto a novembro de 1914, a Guerra de Trincheiras, que vai de 1915 até 1918, né? E alguns vão colocar a terceira fase, que é a fase de transição, quando a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial em 1917 e entra, né, os Estados Unidos. Por que a Rússia sai? Porque ela está com um problema interno, né, uma crise econômica, e aí a gente vai ver, né, que depois vai explodir a Revolução Russa e a União Soviética, o surgimento da União Soviética, então ela sai para resolver as suas questões internas e os Estados Unidos entra então nesses momentos finais da Primeira Guerra Mundial. Então uma curiosidade sobre as guerras das trincheiras, né? O professor vai mostrar então agora a imagem para vocês verem. O que eram as trincheiras? Eram as valas, né? Eles construíam valas e é ali que então os soldados ficavam por meses, né? Combatendo os soldados, o exército inimigo. Sobre as trincheiras, é interessante a gente ver como que era o dia a dia dos soldados no relato do historiador Eric Hobsbawm. Olha o que ele fala sobre as trincheiras. Milhões de homens ficavam uns diante dos outros nos parapeitos das trincheiras, barricadas com sacos de areia, sob as quais viviam como e com ratos e piolhos. De vez em quando, seus generais procuravam romper o impasse. Dias e mesmo semanas de incessante bombardeio e artilharia amaciavam, entre aspas, o inimigo e mandavam para baixo da terra, até que no momento certo, levas de homens saíam por cima do parapeito, geralmente protegido por rolos e teias de arame farpado, para a terra de ninguém. Um caos de crateras, de granadas inundadas de água, tocos de árvores calcinadas, lama e cadáveres abandonados, e avançavam sobre as metralhadoras que os ceifavam como eles sabiam que aconteceria. Nesse relato a gente já começa a ver um pouquinho, né, de como que era o cotidiano dos soldados. Lembrando, gente, que é na Primeira Guerra Mundial que a gente vê a sofisticação e o aprimoramento das armas, né, dos tanques, dos aviões, agora então como armas bélicas para a guerra. Além disso, né, a gente vai ver as granadas, as metralhadoras, o gás de mostarda, né, e aí agora o avanço aliado com a industrialização, com que a gente
vê no final do século XIX e século XX agora ser utilizado como fins bélicos. Bom, em 1918, então, quando encerra a Primeira Guerra Mundial, né, o que acaba acontecendo no cenário europeu? A gente vê o remapeamento, né, a gente vê a transformação agora dos países. O Império Austro-Húngaro ele vai ser desmembrado, assim também como parte do Império Otomano, e a gente vê o desgaste, então, ao longo da guerra, do Império Otomano, da Bulgária, da Áustria-Hungria, que acabam se rendendo aos Estados Unidos, à Inglaterra e à França. A Alemanha é a última a se render. E aí a gente vê já as consequências do final da Primeira Guerra Mundial. Então, como consequências, né? Com o Tratado de Versalhes assinado em 1919, lembra do revanchismo francês, que a França tanto queria a região da Alsácia-Lorena? Com a derrota da Alemanha, ela acaba novamente pegando esse território. E uma curiosidade, gente, em 1870, quando acontece, né, a conquista da Alemanha com a região da Alsácia-Lorena, o mesmo tratado também de acordo de paz acontece na França, acontece no Palácio de Versalhes. E décadas depois, agora a França vai conseguir mesmo esse revanchismo, consegue essa vitória, e no mesmo palácio agora assina então a derrota da Alemanha. Então qual que é o saldo da Primeira Guerra Mundial? Mais de 10 milhões de mortos, né, nesse conflito. Os países, né, acabam tendo vários prejuízos, tanto economicamente quanto as perdas, né, principalmente de vidas, mas a Alemanha é que vai sair a grande responsável, que vai ter a maior penalização com relação ao que acaba acontecendo na Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a Tríplice Aliança não era feita apenas pela Alemanha, mas nas consequências, na hora de cobrar o saldo da guerra, é a Alemanha a mais prejudicada. Então a Alemanha, ela perde, né, os territórios então que ela acaba adquirindo ao longo do conflito, inclusive a região da Alsácia-Lorena para a França, tem que diminuir o seu exército para 100 mil soldados, o que a gente vai ver no final, na Segunda Guerra Mundial, que isso aos poucos não vai ser cumprido, mas isso já é assunto para uma outra videoaula. E é responsável também em pagar a despesa dos países, então, que venceram e estavam com seus prejuízos econômicos. Então a Alemanha, além de perder seus soldados, além de perder seu território, ainda é responsável em pagar as dívidas que os países acabaram contraindo ao longo da participação da guerra. Bom, tudo isso vai ser um dos motivos para a Segunda Guerra Mundial, porque a Alemanha não vai digerir muito bem esse Tratado de Versalhes, e principalmente por ser a nação que mais vai ser prejudicada com a derrota na Primeira Guerra Mundial. Com essa situação mal resolvida, a gente já pode ver algumas coisas que vão surgir, inclusive o nazismo, né? Esse sentimento agora de vingança contra as nações que deram essas duras penalizações da Primeira Guerra Mundial, que vai eclodir em 1939 a Segunda Guerra Mundial. Mas isso já é assunto para um outro papo, gente. Eu espero que até aqui vocês consigam ter entendido um pouquinho melhor sobre o que foi essa Primeira Guerra Mundial. Desculpa, né, se o professor às vezes até falou um pouco mais rápido, mas foi no intuito mesmo de então a gente recapitular algumas questões e conseguir entender esse conflito que é complexo, de fato, né? Tem inclusive a participação do Brasil, que o professor não conseguiu falar aqui, mas quem sabe numa outra oportunidade a gente pode vir aqui falar só sobre a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Gente, espero ver vocês então nas próximas videoaulas e a gente se vê então nos próximos conteúdos de história. Até mais, tchau, tchau!